Eles o arrastaram para fora da igreja em plena manhã de domingo. Homens furiosos, gritando palavras de ódio, cercados por uma multidão que observava em silêncio. O pastor estava de joelhos e o chão ao redor já cheirava a gasolina. Mas o que aconteceu depois, naquele pequeno vilarejo da Eritreia, um dos países mais fechados e hostis ao cristianismo, deixou até os perseguidores sem palavras. Hoje, você vai ouvir um testemunho real, contado por quem estava lá. Uma história de fé em meio ao terror, de coragem no meio do fogo e de um pastor que se recusou a negar o nome de Jesus, mesmo quando sabia que aquele poderia ser seu último culto. Prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história sobre perseguição, é sobre um poder que nenhuma chama pode destruir. Vem comigo, porque está começando mais um vídeo no seu canal, onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora e aperte o sininho. Vamos ao testemunho de hoje, que vai impactar você. Meu nome é Daniel Tesfaye. Tenho 52 anos e sou pastor evangélico em Asmara, capital da Eritreia. O que vou te contar aconteceu diante dos meus olhos. E até hoje, cada vez que fecho os olhos, consigo ouvir o som do fogo, os gritos e o silêncio que veio depois. A Eritreia é um país de beleza árida, montanhas rochosas, desertos quentes e cidades marcadas pela poeira do tempo. Mas por trás dessa paisagem está uma das perseguições religiosas mais severas do mundo. Aqui, seguir a Cristo pode ser considerado um crime. Cultos secretos, prisões subterrâneas, desaparecimentos são o preço pago pela fé. Em 2019, eu liderava uma pequena rede de igrejas domésticas. Entre elas estava a Igreja Rocha Eterna, fundada por meu amigo mais próximo, o pastor Michael Yohannes. Michael era um homem simples, de fala mansa, mas de fé inquebrantável. Quando pregava, seus olhos brilhavam com a certeza de alguém que conhecia Deus, não apenas pelas Escrituras, mas pela comunhão diária. Ele costumava dizer: Daniel, nós não escolhemos o tamanho da perseguição, mas escolhemos o tamanho da nossa fé. A igreja de Michael ficava em um bairro pobre chamado Maitemenai, onde as paredes rachadas e os tetos de zinco ecoavam as canções de adoração nas madrugadas. Mas aquele som começou a incomodar os poderosos. Os vizinhos começaram a receber avisos anônimos, os cultos foram denunciados e espiões do governo começaram a rondar a região. Primeiro vieram as intimidações. Soldados paravam à porta do templo exigindo documentos. Depois, as ameaças. Se continuarem pregando, vamos fechar a igreja. Mas Michael nunca recuou. Ele dizia: a luz não teme a escuridão. O evangelho é a única esperança para o nosso povo. Eu me lembro de uma noite de quinta-feira. Estávamos reunidos em oração, com as janelas cobertas por lençóis escuros para que ninguém visse a luz das lamparinas. Foi ali que um dos irmãos, com voz trêmula, disse ter visto homens armados observando o templo de longe. Silêncio tomou conta do grupo. Mesmo assim, Michael abriu a Bíblia e leu: se Deus é por nós, quem será contra nós? E então, ele sorriu. Um sorriso sereno, mas que parecia pressentir algo. Eu não sabia, mas aquele seria o último culto em que oraríamos juntos em paz. Depois daquela noite silenciosa, tudo mudou. As ruas de Maitemenai começaram a ficar estranhamente vazias durante os cultos. Os vizinhos que antes acenavam de longe passaram a desviar o olhar, e rumores começaram a se espalhar. Diziam que o governo estava monitorando igrejas ilegais e que líderes cristãos seriam presos como traidores da pátria. Naquela semana, recebi uma ligação anônima. A voz do outro lado era fria e calculada. Pastor Daniel, diga ao seu amigo Michael para parar de pregar.
antes que ele acabe queimado vivo. Por alguns segundos eu não consegui responder. O coração acelerou e uma sensação de desespero me tomou. Mas Micael, quando soube da ameaça, apenas respirou fundo e disse: "O medo é o idioma do inimigo, mas a fé é o idioma de Deus, e eu só falo a língua do céu." Mesmo com o perigo, o templo continuava cheio. Homens, mulheres e crianças se reuniam escondidos, cantando baixinho, com as janelas cobertas e a porta trancada. Havia uma força invisível que os fazia permanecer, mesmo sabendo que poderiam ser presos ou mortos a qualquer momento. Lembro-me bem do culto de domingo anterior ao ataque. O calor dentro da igreja era sufocante. O ar parecia pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Micael pregava com lágrimas nos olhos, dizendo que o evangelho é mais forte do que as chamas da perseguição. Cada palavra dele parecia um adeus, um preparo silencioso para o que viria. Depois do culto, caminhamos juntos até a esquina. O sol de Asmara queimava a pele, mas Micael olhava para o céu e sorria. "Daniel, se o fogo vier, que ele apenas revele o ouro da nossa fé", disse ele. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Nos dias seguintes, os sinais ficaram mais claros. Carros estranhos estacionavam perto da igreja. Homens observavam à distância, fingindo conversar. Alguns membros começaram a fugir, outros decidiram ficar. E Micael continuava pregando. E é aqui que eu quero te pedir algo de coração. Se essa história já está tocando você, se sente que Deus também fala contigo através dela, inscreva-se no canal Onde o Milagre Começa, porque histórias assim precisam ser contadas e só chegam a mais pessoas quando você participa. E me diga nos comentários o que você faria se a sua fé fosse posta à prova dessa forma. Quero muito ler a sua resposta. E se você quer fortalecer sua vida espiritual, conheça o e-book 33 Orações para a Vida, um material especial que tem transformado corações. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você vai entender o poder que há quando um cristão ora de verdade. Lembrando que ao adquirir o e-book, além de investir na sua comunhão com Deus, você ajuda o canal a trazer mais histórias assim como essa. Mas naquela manhã de domingo, as orações de Micael seriam postas à prova como nunca antes. Era domingo, 14 de abril de 2019. O sol já queimava forte quando cheguei à Igreja Rocha Eterna, por volta das 9 da manhã. O pequeno templo de concreto estava cheio. 180 pessoas, talvez mais, apertadas nos bancos de madeira, cantando baixinho, com as janelas cobertas por lençóis velhos para que ninguém visse a luz das lâmpadas. Do lado de fora, a rua parecia calma demais, e isso me deixava inquieto. Micael subiu ao púlpito. Vestia uma camisa branca simples, as mangas dobradas, a Bíblia nas mãos, tremendo levemente. Mas seus olhos pareciam de um homem pronto para tudo. Ele começou o culto orando pelos perseguidores, pedindo a Deus que abrisse os olhos daqueles que estavam cegos pelo ódio. Era como se ele soubesse o que viria. O louvor começou. As palmas batiam suaves, quase em sussurros. A voz das mulheres enchia o ar com cânticos em tigrínia, a língua local. Mas no meio daquela adoração silenciosa, eu senti algo estranho. Um cheiro de fumaça e passos pesados do lado de fora. De repente o som, um chute, outro, e a porta principal se abriu com violência, batendo contra a parede. Homens armados invadiram a igreja gritando em voz alta: "Parem esse culto, vocês estão desobedecendo a lei." Eram cerca de 15, talvez 20 homens, vestidos com roupas militares sem identificação. Alguns traziam porretes, outros galões de combustível. O cheiro de gasolina se espalhou rapidamente pelo templo. As pessoas começaram a gritar. Mães agarravam seus filhos. Alguns tentaram correr pelos fundos, mas a porta dos fundos também estava bloqueada. Ficamos encurralados.
Um dos homens, alto, de barba espessa, apontou para Micael e gritou: "Você é o líder disso? Então vai pagar por todos eles." 2 homens o seguraram pelos braços. Eu tentei intervir, mas um golpe com o cabo de um rifle me fez cair de joelhos. O som metálico ecoou na minha cabeça. O chão cheirava a pó e medo. Micael, mesmo sendo arrastado, manteve o rosto sereno. Eu nunca vou esquecer aquela expressão. Ele olhou para nós e com a voz trêmula disse apenas: "Não parem de orar." Enquanto o arrastavam até o centro do templo, o povo começou a chorar e a clamar: "Jesus, Jesus, salva o teu servo." Mas os homens riam. Um deles levantou o galão e despejou gasolina no chão, espalhando o líquido até formar um rastro brilhante ao redor do pastor. O ar ficou pesado. O cheiro de combustível queimava as narinas. E naquele instante, eu entendi que estávamos prestes a presenciar algo que marcaria para sempre a nossa fé. Mas nada, absolutamente nada, poderia nos preparar para o que aconteceria a seguir. A cena parecia acontecer em câmera lenta. Os homens formaram um círculo ao redor de Micael. Alguns seguravam pedaços de madeira, outros garrafas, e um deles, o líder, trazia nas mãos um isqueiro enferrujado que ele exibia com orgulho, como se fosse uma arma sagrada. O cheiro de gasolina impregnava o ar, misturado ao som abafado dos soluços e das orações desesperadas. O pastor Micael estava de pé, imóvel. As roupas encharcadas pingavam combustível sobre o chão de concreto, formando pequenas poças que brilhavam sob a luz fraca do templo. Mesmo assim, ele mantinha os olhos fechados e os lábios em movimento, orando. Eu conseguia ouvir baixinho: "Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Aquelas palavras cortaram o silêncio como uma espada. O homem que segurava o isqueiro riu alto, zombando: "O teu Deus vai te salvar agora, pastor?" Alguns soldados gritaram, outros incentivavam a cena como se fosse um espetáculo. E o líder, com um sorriso cruel, riscou o isqueiro. A chama tremulou por um instante, pequena e amarelada, mas o vento que entrou pela janela aberta parecia alimentá-la, tornando-a viva, faminta. As mulheres começaram a gritar. Crianças se encolheram debaixo dos bancos. Eu me levantei instintivamente, mas fui empurrado de volta ao chão. E foi nesse exato momento que Micael abriu os olhos. Ele olhou para o líder e disse com voz firme, sem ódio: "Mesmo que vocês me queimem, a chama de Cristo nunca se apaga." Aquelas foram suas últimas palavras antes que o fogo fosse aceso. O homem encostou a chama no tecido encharcado, e o som que veio a seguir foi indescritível. Um estouro, como o sopro de um forno. As chamas subiram instantaneamente, envolvendo o corpo do pastor. O calor era tão intenso que sentimos o ar queimar dentro do templo. O brilho laranja iluminou os rostos das pessoas, revelando olhos arregalados, lágrimas e desespero. As pessoas gritavam, clamavam o nome de Jesus em uníssono: "Jesus, Jesus, Jesus!" Mas o fogo rugia, como se tivesse vida própria. As labaredas alcançavam o teto, o chão tremia e o cheiro de fumaça e gasolina queimando dominava tudo. Por um momento, pensei que o próprio inferno tinha descido sobre aquele lugar. Fechei os olhos e gritei com todas as minhas forças: "Sangue de Jesus!" E, de repente, algo começou a mudar. O som das chamas, que antes rugia, pareceu enfraquecer. O ar ficou pesado, o tempo parou. Algo sobrenatural estava prestes a acontecer, e ninguém ali conseguiria explicar o que viria depois. Foi naquele instante, entre o grito e o fogo, que Deus decidiu agir. Por alguns segundos, tudo o que se ouvia era o rugido do fogo. As chamas envolviam o corpo de Micael por completo: cabeça, braços, pernas. Um manto ardente que deveria consumir até os ossos. O calor era insuportável. As pessoas nas primeiras fileiras protegiam o rosto, o chão tremia de tanto pavor. Mas então,
Algo aconteceu. Algo que nenhum de nós poderá esquecer enquanto viver. Entre os gritos, alguém, uma voz de mulher, clamou do fundo da igreja: sangue de Jesus. E como se um comando invisível tivesse sido dado, toda a congregação começou a repetir em uníssono: sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. 180 vozes clamando juntas. O som ecoou pelas paredes, atravessou as janelas, parecia romper o próprio ar. E foi nesse exato instante que o impossível aconteceu. As chamas se apagaram. Não diminuíram aos poucos, simplesmente desapareceram, como se tivessem sido sugadas por uma força invisível. Num segundo, Micael estava coberto de fogo. No seguinte, estava de pé, intacto. O silêncio que se seguiu foi quase assustador. Ninguém se movia, ninguém respirava. As poças de gasolina ainda brilhavam no chão, o cheiro de fumaça ainda estava no ar, mas o pastor Micael estava vivo, sem um único ferimento. Suas roupas estavam úmidas, ligeiramente escuras nas bordas, mas o tecido não havia sido consumido. Seu rosto, suas mãos, seu cabelo, tudo intacto. Ele olhou para o próprio corpo, passou as mãos pelo peito, pelos braços, pelo rosto e começou a chorar. Lentamente, levantou as mãos para o céu e gritou com voz tremendo de emoção: Jesus é Senhor, Ele é Rei, nenhum fogo pode apagar o seu poder. E quando ele disse isso, um som de adoração tomou conta da igreja. Pessoas choravam, outras riam, algumas caíram de joelhos. Crianças correram para abraçá-lo, mulheres levantavam as mãos, os soldados que haviam participado do ataque estavam paralisados, boquiabertos. Um deles deixou cair o isqueiro, outro, tremendo, murmurou: Alá não faz isso, e começou a chorar. O líder, o mesmo que havia acendido o fogo, caiu de joelhos diante de Micael, sem forças, com os olhos arregalados. Quem é o teu Deus? Perguntou com voz embargada. E Micael, ainda tremendo, respondeu com serenidade: O meu Deus é Jesus Cristo, o único que vence o fogo e o coração endurecido. Aquele momento não foi apenas o milagre de um homem que sobreviveu às chamas. Foi o milagre da transformação, do fogo físico ao fogo espiritual. Um fogo que não destrói, mas purifica. E naquele templo, em meio ao cheiro de gasolina e lágrimas, o inferno se curvou diante da presença de Deus. E Micael, ainda tremendo, respondeu com serenidade. O silêncio depois do milagre era tão profundo que parecia sagrado. Os soldados, antes cheios de ódio, agora tremiam como crianças. O líder, ainda ajoelhado diante de Micael, começou a chorar de forma convulsiva. Seus ombros sacudiam e entre soluços ele disse: Eu matei cristãos, queimei igrejas, mas o fogo me obedeceu hoje. Quem é esse Deus? Micael se aproximou lentamente dele. As mesmas mãos que haviam sido cobertas por chamas tocaram o rosto daquele homem com ternura. O mesmo Deus que me salvou do fogo, disse Micael, pode te salvar do pecado. O líder, chamado Hassan Dawit, olhou para o chão e chorou ainda mais. Atrás dele, outros soldados começaram a se ajoelhar. Um deles gritou: Perdoa-nos, nós não sabíamos o que fazíamos. A congregação, ainda em choque, observava tudo. E, de repente, algo sobrenatural aconteceu novamente. As pessoas começaram a cantar. Sem ninguém mandar, sem instrumentos, sem ensaio, um cântico suave em tigrínia encheu o templo. Senhor, Tu és o fogo que não consome, o amor que não se apaga. O som das vozes ecoava pelas paredes de pedra, misturado ao choro dos perseguidores. E naquele chão ainda molhado de gasolina, 10 dos homens que haviam vindo matar ajoelharam-se e entregaram suas vidas a Jesus. Eu nunca esquecerei a cena. Homens de guerra, acostumados com o sangue, agora chorando como crianças. Micael os abraçava um por um, dizendo: Hoje o fogo apagou fora, mas acendeu dentro de vocês. Um jovem membro da igreja, chamado Selam,
gravou parte do milagre com o celular escondido. O vídeo mostrava o instante em que as chamas desapareciam e o pastor permanecia de pé, ileso. Naquele mesmo dia, o vídeo começou a se espalhar por todo o país. Em poucas horas, milhares de pessoas estavam compartilhando. Alguns chamavam de fraude, outros de milagre, mas ninguém ficava indiferente. Nos dias seguintes, repórteres começaram a procurar Micael. Autoridades tentaram silenciar o caso, mas era tarde demais. O testemunho já tinha cruzado fronteiras. Igrejas subterrâneas começaram a se fortalecer e até cristãos escondidos em prisões começaram a ouvir a história. E se antes o medo dominava a Eritreia, agora a esperança estava se espalhando como fogo santo. Nos meses que se seguiram, o milagre do fogo em Asmara se espalhou por toda a Eritreia. O governo tentou negar o acontecido, mas não havia como apagar aquilo que o próprio céu havia testemunhado. As imagens gravadas por Selam atravessaram fronteiras, chegaram à Etiópia, ao Sudão e até à Europa, tocando milhares de corações. O pastor Micael Yohannes se tornou símbolo de fé viva. Ele nunca quis fama. Dizia que não era ele o protagonista, mas o Deus que apaga o fogo do inferno com o sopro do Espírito. Continuou pregando não sobre o milagre em si, mas sobre o poder da obediência em meio à perseguição. O verdadeiro fogo, ele dizia, não é o que te queima, é o que te purifica. O líder do ataque, Hassan Dawit, foi preso dias depois, mas algo já havia mudado nele. Na prisão, começou a pregar para outros detentos, contando o que viu naquele templo. Nos primeiros 6 meses, 23 prisioneiros se converteram. No primeiro ano, mais de 80. A cela que antes era um lugar de ódio se transformou em igreja. A Igreja Rocha Eterna, que antes tinha 200 membros, hoje reúne mais de 1000 pessoas e continua crescendo. Eles chamam o local do milagre de o altar que o fogo respeitou. Todo 14 de abril, centenas de fiéis se reúnem para celebrar o que Deus fez naquele dia. E sempre que Micael conta a história, ele termina com as mesmas palavras. O fogo tentou me destruir, mas Deus usou o fogo para provar que ele ainda reina. Eu, Daniel, que vi tudo com meus próprios olhos, posso dizer, aquela manhã mudou para sempre a minha fé. Hoje, quando oro pelos cristãos perseguidos, lembro que nenhum fogo, literal ou espiritual, é capaz de apagar a chama que o Espírito de Deus acende em nós. A Bíblia diz em Daniel 3:27, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos daqueles homens, nenhum só cabelo da sua cabeça se queimou, nem as suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Esse texto fala de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, 3 homens que escolheram não se curvar diante da idolatria. Eles não negociaram sua fé e, por isso, foram lançados na fornalha. Mas dentro do fogo, o próprio Deus desceu com eles. O mesmo aconteceu com o pastor Micael. A chama não o destruiu, porque antes de tocar o corpo dele, o fogo encontrou algo impenetrável: a fé. Micael não apenas acreditava em Deus, ele vivia em estado de convicção. Sua mente estava tão firme na promessa que o medo não encontrou espaço, e foi essa fé inabalável que mudou o ambiente. Enquanto ele orava em silêncio, a igreja inteira foi tomada por um mesmo espírito. A fé de um homem acendeu a oração de centenas, e foi nesse clamor unido que o milagre aconteceu. Querido irmão, querida irmã, quando o fogo das provações queima em volta de você, quando a doença, a perda ou a injustiça parecem consumir tudo, lembre-se, o fogo não vem para te destruir, mas para revelar o que é verdadeiro. Às vezes, é no meio da dor que Deus te torna testemunha viva do seu poder. Se você permanecer firme, se continuar confiando, mesmo quando todos esperam que você caia, Deus vai transformar o seu sofrimento em sinal para outros. Assim como Micael acendeu a fé da sua igreja, você pode acender a fé de quem te observa.
A tua reação em meio à dor pode ser o milagre que desperta corações ao seu redor. Não fuja da fornalha. Entre nela com fé, sabendo que o mesmo Deus que esteve com Micael e com os jovens hebreus também estará contigo. E quando o fogo apagar, os que te viram sofrer vão glorificar o Deus que te manteve de pé. Senhor nosso Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, o mesmo que protegeu os jovens na fornalha. Hoje eu oro por cada pessoa que assiste a este vídeo, que essa mesma fé, firme como rocha, nasça agora no coração delas. Quando vier o fogo da enfermidade, dá coragem. Quando vier o fogo da perda, dá esperança. Quando vier o fogo da injustiça, dá convicção. Enche cada alma com a certeza de que Tu estás presente em todas as batalhas. Confirma, Senhor, essa fé que não teme, essa fé que não recua. E que cada provação se torne um testemunho vivo do Teu poder. Que cada um de nós possa dizer hoje: o fogo veio, mas Deus permaneceu. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário dizendo de qual cidade ou país você está assistindo. Queremos orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. E se ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade de fé aqui no canal, onde o milagre começa. Histórias reais de fé como esta só chegam mais longe com a sua ajuda. E se você deseja fortalecer ainda mais a sua vida espiritual, conheça o e-book 33 Orações para a Vida. É um presente transformador que tem ajudado milhares de pessoas a reacenderem sua fé. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Você vai entender o poder que há quando um cristão ora com o coração inteiro. Faça isso por você e pela sua fé. Imagine o que pode acontecer com você e sua vida espiritual se durante 33 dias você estiver em oração. Lembrando que além de investir na sua fé, adquirindo o e-book agora, você também ajuda a fazer com que esse canal traga ainda mais testemunhos capazes de impactar a fé das pessoas. Que Deus te abençoe. E lembre-se, não há fogo que apague o propósito de Deus na sua vida. Até o nosso próximo encontro.